Boa tarde a todos. Eu sou a professora Regiane Bressan. Nesse semestre, ministro a disciplina Blocos Econômicos Regionais, no curso de Relações Internacionais da EPEM Unifesp. Essa é a nossa primeira aula com carga extensionista. A nossa convidada de hoje é a Flávia Loz de Araújo, que é especialista em comunidade andina, integração regional e relações internacionais da América Latina. Eu vou apresentar a Flávia, mas antes eu queria muito agradecê-la por estar aqui na nossa EPEM Unifesp, colaborando com o seu conhecimento e compartilhando com a gente todos esses anos de pesquisa em cima dessa temática. Bom, a Flávia, ela é doutoranda pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, IRIUSP, e ela é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, também da Universidade de São Paulo, PROLAN-USP. Atualmente, ela é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Cruzeiro do Sul, é pesquisadora do Observatório de Regionalismo e da Rede Gridali, Grupo de Reflexão sobre Integração e Desenvolvimento na América Latina e Europa, além de ser pesquisadora do Centro de Estudos sobre Cidades Globais. Bom, ela tem vasta experiência em integração regional, como eu disse, sobretudo nas relações entre os países da comunidade andina. No ano passado, ela teve uma publicação que foi justamente sobre as origens da comunidade andina e o documento dos quatro que motivou a integração entre os países andinos. Bom, na aula de hoje, a Flávia vai tratar sobre o Pacto Andino e a formação da comunidade andina. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, professora Regiane, muitíssimo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é uma honra, na verdade, estou muito contente, estava comentando com a professora Regiane antes da gente começar, a quantidade de alunos, né, e todo mundo interessado numa temática que antigamente, acredito que a professora Regiane tem a mesma percepção, a gente que estudava integração era meio deixado de lado, assim, era a turminha do fundo, né? E hoje eu vejo que tem um interesse muito maior dos alunos e alunas para tratar desse tema. Então, fico muito contente com essa participação de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas e comentários também. Eu acho curioso que a comunidade andina parece um tema assim muito neutro, né? Quase café com leite. Mas eu vou provar para vocês que é polêmico também. Com certeza vocês vão ter opiniões aí divergentes a respeito do tema. Eu tenho uma pequena apresentação. Regiane, você prefere que eu compartilhe? Eu mesma compartilho, né? Melhor? Pode ser? Pode, claro. Deixa eu tentar, eu posso compartilhar a tela, né? Acho que fica até mais fácil. Vocês vão ver a minha tela, então. Eu já deixei aqui pronta. Essa aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Sim, estamos vendo, Flávia. Ah, obrigada. Porque eu não estava conseguindo ver você, enxergar, né? O chat. Está muito bonita, por sinal. Ah, obrigada. Eu tentei caprichar, deixar mais bonitinha assim. E, bom, eu coloquei o tema mesmo, o que vocês sugeriram para a aula, né? Pacto Andino e Comunidade Andina, falar um pouco desse processo que levou a um projeto de integração entre os países andinos. E eu dividi a apresentação, é que eu estou acostumada com o PowerPoint, gente, ainda essa configuração de PDF que o Canva faz, eu ainda estou meio confusa, mas estou aprendendo. Eu tentei dividir a aula nesses tópicos, assim, passar um breve histórico, que eu acho que é bem importante, na verdade. Quando eu comecei a pesquisar a comunidade andina, hoje eu mudei de tópico, né, para o meu doutorado, mas quando eu comecei a me interessar pela comunidade andina foi justamente no meu mestrado. E eu pensei que era uma coisa muito específica, né? Bom, eu vou lidar com aqueles países que na década de 60 resolveram dar início a um processo de integração, só que
parte da história da integração latino-americana muito mais do que a gente imagina. Desde a sua formação, desde os intelectuais que fizeram parte, todo o arcabouço de literatura que foi criado para embasar a comunidade andina, né? Então, acho interessante também como isso ampliou meu conhecimento sobre a região, não só em termos dos Andes, né, desses países que fazem parte, mas sobre integração no conjunto mesmo do tema. Então, por isso que eu vou resgatar um pouco da história, que é até um dos textos que eu passei para vocês, que foi o artigo que eu escrevi no ano passado, que foi uma tentativa de fazer isso, resgatar um pouco as raízes desse processo e como se cruza com a história do nosso continente, como isso é interessante. Depois vou falar do Pacto Andino, esse primeiro passo que foi dado, depois essa transformação para a comunidade andina, e vou tentar abordar os desafios do início do século XX, né, 21, desculpa, e o que nós temos de atualidades também, né, de como esse bloco tem tentado enfrentar um cenário internacional cada vez mais diverso e resistir, né, que é quase o lema da comunidade andina, desde a década de 60, resistindo a todas as turbulências econômicas, políticas, internas, externas. Então, uma história interessante. Para quem se interessa por integração regional, eu acho que a comunidade andina é um exemplo. Claro que aí começam as polêmicas, né? Vocês devem estar pensando, poxa, mas é uma união aduaneira imperfeita, tem tantos buracos, tantos furos, tantos problemas. Mas é uma tentativa aqui do sul global, né? Uma tentativa nossa, genuinamente latino-americana, de fugir desses problemas e de encaminhar os países para o desenvolvimento. Então, eu acho que é um esforço válido, com todos os problemas, com todas as dificuldades que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Depois, uma conclusão, e aí eu espero escutar também as observações de vocês, o que vocês acham de todo esse processo. O mais interessante, eu acho, de todo esse processo de formação da integração andina é que ela tem vinculação direta com a ALAUC, que eu acredito que vocês já tenham visto até em outras aulas. Uma coisa que eu lembrei agora, caso surja algum problema de conexão ou alguém queira fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês me chamassem por voz, tá? Que eu não estou enxergando vocês, só estou vendo os slides antes de começar. Então, voltando aqui para a ALAUC, né? Que é uma experiência, a primeira experiência de integração regional fora da Europa. E a gente às vezes esquece até da ALAUC. Como eu disse, vocês devem ter visto já em algumas das aulas, mesmo com a professora Regiane, mas ela fica um pouco à sombra dos outros projetos, a gente acaba deixando relegado de fato. E esquece o quão inovador foi quando surgiu e o esforço enorme que foi feito pelos países da nossa região para que surgisse, para que ocorresse essa tentativa de integração regional. Hoje a LAUC ainda existe, mas de uma forma diferente, a famosa ALAD, que vocês devem conhecer também, mas aqui na década de 60, ainda quando ela surge, era algo totalmente revolucionário, totalmente pensado para a nossa região e para os problemas econômicos da nossa região. Tem um economista mexicano, que eu até descobri recentemente, que se chama Victor Urquidi, Urquidi ou Urquidi. E ele tem várias obras que falam da ALAUC, né? Foi um dos participantes aí da construção desse projeto. E em um dos textos ele fala sobre a importância da visão que a ALAUC tinha sobre integração regional. Ou seja, ela se espelhava sim na Europa, mas ela entendia a integração e a importância dela já pelo viés da CEPAL. A CEPAL influenciou muito o próprio projeto da ALAUC, mas é significativo que tenha se conformado enquanto projeto nesse viés, ou seja, entendendo como uma ferramenta para o desenvolvimento. E esse economista, ele dialoga muito com outros autores que também tratam, os mais famosos, né, os americanos e europeus que também falam de integração, e ele diz o seguinte: o comércio por si só não cria desenvolvimento. Isso é bem, se a gente pensar aqui década de 60, 70, quando ele escreveu mais a respeito do assunto, é um pouco, é até uma afronta, né, falar isso, mas ele vai falar, olha,
Vocês aí dos países que na época, né, eram primeiro mundo ou desenvolvidos, como a gente fala agora, vocês dizem que o comércio gera desenvolvimento. Mas o comércio por si só não vai nos tirar da nossa pobreza aqui na América Latina. Nós precisamos nos desenvolver e aí sim criar comércio. E eu fiquei com essa frase na cabeça, eu acho que ficou muito marcante para mim, que é uma perspectiva diferente. Como eu falei para vocês, também polêmica, até hoje é polêmica essa frase, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento do comércio aqui da nossa região, mas ainda faz sentido quando a gente pensa na necessidade que a nossa região tem de superar algumas velhas conformações das próprias economias. Quando a gente lê uma notícia de que o Brasil está, por exemplo, atual, né, que a gente está se desindustrializando e que as commodities ocupam um papel cada vez maior na nossa pauta exportadora, às vezes voltam esses ecos do passado na nossa cabeça. E para a gente que estuda integração latino-americana, volta muito algumas ideias cepalinas, inclusive. Eu não acho que isso seja um problema, né? Ao contrário do que muita gente diz, que são ideias superadas. Claro que a economia mudou muito, o próprio comércio, como ele foi pensado aqui no surgimento da ALAU, que mudou muito para o que a gente tem atualmente. Mas algumas dessas ideias ainda fazem sentido quando a gente pensa na nossa região. Talvez elas precisem ser reformuladas. Deixo aí para a gente discutir depois no final essa provocação. Mas, enfim, a ALAUC entra, então, em funcionamento em 61, e é um projeto que nasce também dentro do guarda-chuva, dentro da proteção do artigo do GATT, né, do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifa, ou seja, ele não era apartado do GATT, como todos os países da América Latina fazem parte, né, agora da OMC, antigamente do que era o GATT, foi mais fácil pensar num projeto específico para a nossa região dentro das normas do GATT, que permitem, sim, que ocorram esses processos de integração regional, né? Um paradigma de comércio entre os países de uma região, desde que respeitando as normas do GATT e, claro, sem preconceito, eu ia falar preconceito, mas seria sem, tem uma outra palavra, sem deixar de lado ou sem prejudicar países terceiros, né? Tem que ter essa medida em relação às regras estabelecidas pelo GATT. Aqui eu coloquei também da CEPAL, mas já falei um pouco da importância que a CEPAL teve em todo esse processo e nesse primeiro esforço de integração latino-americana, que foi a ALAUC, né? A CEPAL foi importantíssima em todo esse processo para promover justamente as ideias que norteariam a ALAUC. E isso vai se refletir no tema principal de hoje, que é o Pacto Andino. O Pacto Andino ele pode ser entendido, inclusive, como uma dissidência da ALAUC. E eu vou explicar o porquê. Eu trouxe um outro slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Coloquei para vocês aqui no slide também quem foram os signatários da ALAUC, um pouco sobre o funcionamento dela, como ela obteve êxito nos seus primeiros 3 anos de funcionamento, assim, a priori, né? Esses primeiros 3 anos são marcados como um período de sucesso para esse bloco, mas, ao mesmo tempo, já começam a aparecer os primeiros problemas, e é aí que entra o Pacto Andino enquanto uma dissidência da ALAUC. O que acontece? A gente vai ter um confronto entre visões de integração entre países maiores, com a economia mais robusta, e com parques industriais já estabelecidos, como o México, o Brasil e a Argentina, e os países com mais dificuldades econômicas ou com parques industriais muito pequenos, incipientes. Então, acontece esse confronto de ideias. As expectativas dos países médios e pequenos, principalmente, aí pequeno não só territorialmente, vamos pensar também em termos econômicos, era de desenvolvimento. A gente não quer só baixar as tarifas. Essa ideia já estava dentro da ALAUC, né, enquanto na sua concepção. Porém, vocês sabem que na prática as coisas começaram a tomar um rumo que não agradou esses países mais fracos, vamos dizer assim. Eles esperavam mais, eles esperavam de fato que se transformasse numa ferramenta importante para
o desenvolvimento, e aí dentro do ideário da própria CEPAL. Para países mais fortes, mais robustos economicamente e com parques industriais significativos, que são esses três grandes, Brasil, Argentina e México, a situação da ALAUC era confortável. Para eles era mais interessante a redução de tarifas, uma grande zona de livre comércio, isso já atendia essas expectativas. Então, cria-se esse embate entre esses dois grupos e começa uma série de discussões entre os principais líderes, como vocês podem imaginar, de quais seriam os novos rumos da ALAUC nesse contexto. Gerando o quê? Insatisfação, principalmente por parte dos países pequenos. Mas não só, o que eles começam a fazer para se defender disso? A velha arma comercial, começa um processo de protecionismo muito forte, que é justamente o contrário do que se esperava com a ALAUC. Então, eles começam a mudar as tarifas, a mexer nas tarifas, para se proteger de alguma forma, inclusive impondo outros tipos de barreiras que não tarifárias, né, que é sempre a via mais fácil até hoje, para você se proteger de importações, o que acaba levando a um estancamento da ALAUC. Ela não consegue avançar nos seus propósitos, nem mesmo para atender a expectativa dos grandes, dos comercialistas, como vão ficar conhecidos esses três países, dentro dessas discussões que marcaram os primeiros anos da ALAUC. Bom, visto que surgiu todo esse problema, claro que os economistas, mesmo os líderes dos países que faziam parte aqui da ALAUC, começam a buscar soluções. Uma dessas pessoas que vai tentar propor algumas saídas para esse impasse em que a ALAUC se encontrava é bem conhecido de vocês, que é o Raul Prebisch. Ele vai escrever, inclusive, um pequeno livro falando sobre isso, né? Uma obra de 1963, apontando alguns dos problemas da ALAUC, como poderiam ser superados, mas ainda não foi o suficiente. Claro que faltava muito vontade política para que isso andasse, né? Aliás, a ALAUC, assim como outros projetos aqui da América Latina, era muito dependente da vontade política, né? Isso é algo que eu vou tentar falar também hoje, como qualquer projeto desse tipo fica muito vinculado aos governos de ocasião e, consequentemente, a líderes que se interessem ou não por esses projetos. A ALAUC, já no seu nascimento aqui, vai padecer desse problema. Ao mesmo tempo que ela é impulsionada por esses líderes, assim como outros projetos de integração da nossa região, né? Aquele primeiro momento, aquela euforia inicial, geralmente é conduzida por presidentes, por líderes. Depois, o processo geralmente que leva ao estancamento também se deve a essa necessidade sempre de que as decisões passem pelos principais atores, né? Pelos presidentes, por esses líderes. É o que é bem interessante, aliás, da gente analisar como segue sendo um problema para nós aqui na nossa região. Mas antes de avançar nessa ideia de soluções, né, busca de soluções para a ALAUC, eu queria falar de um personagem que foi muito importante, tanto para a ALAUC, mas principalmente para o nosso próximo ponto, que é o Pacto Andino, que é o Eduardo Frei Montalva, que foi presidente chileno, né, do Chile. Eu nem precisava falar isso, mas enfim, presidente chileno, e que ele vai impulsionar a busca por essas soluções. O Eduardo Frei Montalva, ele é um pouco uma figura polêmica, né? Ame ou odeie. No caso, eu acho que ele cai num rol de figuras assim da política latino-americana que ele consegue ser odiado por vários lados, inclusive esquerda, direita, assim. A história política dele é um pouco complicada. Vocês sabem que em 64 ele vence as eleições e o candidato derrotado no Chile era o Salvador Allende. Então, isso já cria, claro, uma ruptura aí, né, em termos ideológicos, e ele era um democrata cristão. Depois, com o golpe do Pinochet no Chile, já na década de 70, inicialmente dizem que ele apoiou esse golpe. Eu não sei o quanto isso está estabelecido na historiografia chilena, tá, gente? Mas
pelo que eu andei lendo, e eu fui obrigada, é curioso isso, a ler um pouco a respeito dele, porque esse texto que eu falei para vocês, que eu passei através da professora Regiane, que fala do documento dos quatro, eu passei para uma colega minha ler, né, antes de mandar para a publicação. E ela disse assim: Eduardo Frei Montalva, você não deveria nem citar esse homem no seu texto. É um absurdo, porque ele apoiou a ditadura no começo. Então eu tive que ir um pouco atrás, porque eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, será, né, que eu estou cometendo um erro aqui? E depois eu vi que ele se tornou um grande opositor do Pinochet, mais para frente, né, do período ditatorial, não saiu do Chile e vai acabar sendo morto pela ditadura do Pinochet em 84. Ele vai ser envenenado a mando do Pinochet. Interessante a história dele, né? Como está vinculada toda essa discussão também. Então, eu fiquei um pouco chocada com essa fala da minha amiga, mas em defesa dele, né? O que acontece? É um personagem que está muito vinculado à história da integração latino-americana. Gostemos ou não, né, com os nossos vieses a favor ou contra, ele acaba influenciando bastante. Primeiro, a própria Lauc, mas depois a política externa chilena, que ele vai colocar como um dos fatores, um dos pilares, a própria integração regional, isso é importante para a história do Chile também, e depois para o processo do surgimento do Pacto Andino. Então, em 65, o Frei Montalva vai mandar uma carta para 4 economistas de muito destaque naquele momento. E quando eu digo muito destaque, é muito mesmo. Aqui eu deixei uma foto dele, do próprio Frei Montalva, né? Coloquei aqui a data de nascimento. Eu falei 84, desculpe, ele morreu em 82, quando ele foi envenenado. Eu falei errada a data da morte dele. E aqui o período que ele foi presidente do Chile, então. Tá um pouquinho cortado, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu coloquei logo abaixo da foto dele 2 fotos de 2 capas de livros que ele escreveu. Ele tem mais obras, mas esses 2 me chamaram a atenção, porque são 2 livros que tratam justamente da integração latino-americana. Ele era a favor, ele era um entusiasta da nossa união política e econômica, um pouco bolivariano, né, se a gente quiser usar essa palavra, inclusive, nisso, tá? Pelo menos no que diz respeito à integração regional. Então, aqui tem 2 capas de livros dele, né? Não dá para enxergar tudo, porque ficou um pouquinho cortado, mas o da esquerda diz, o título é América Latina tem um destino, ou seja, já pelo título, né? Flávia, aperta F11 para a gente, de repente, ele... F11, deixa eu ver. Isso. E não aumentou, né? Vocês queriam que eu aumentasse? Não, às vezes F11, não, F11, só para... vai aparecer só a imagem do meio, não acontece? Ah, não deu certo, viu? Tá aumentando o volume. Tá. Não sei se é a minha configuração aqui. Mas Não, tudo vocês bem. não estão vendo ou estão conseguindo ver? Não, a gente vê, mas é cortado o livro embaixo. Ah, deixa eu ver Vai se eu... descendo, isso. Mas ainda tem um pedacinho que está cortado do próprio slide, viu, Tudo bem, gente? não tem problema. Desculpa. Obrigada, pode continuar, tá excelente. Imagina. Só para... Então, lendo aqui para vocês, eu até anotei aqui, a América Latina tem um só destino, e esse livro é de 67, anotei aqui para não esquecer. E o outro do lado, que dá para ver melhor a capa, é América Latina, Opção e Esperança, de 77. Então, é interessante como esses 2 livros também tratam do tema de integração regional. Então, dá para a gente colocar o Eduardo Frei Montalva até dentro dessa literatura que trata do tema. Claro, conhecendo o viés político dele, é um político, né? Não é um intelectual que tratava do tema. Mas eu acho interessante para a gente abordar. Fechando aqui esse intervalo, né, que a gente falou um pouco dele, para quem que ele mandou a carta em 1965 e por que isso é importante, né? Como eu falei para vocês, ele aproveitou um momento em que economistas latino-americanos estavam em postos chave, assim, importantíssimos dentro de organizações internacionais de grande destaque. É como se fosse assim uma conjuntura, um alinhamento das estrelas, realmente, de você ver latino-americanos ocupando postos tão importantes. O primeiro deles que vai receber essa carta, Raul Prebisch, como vocês já conhecem, estava na CEPAL, ele vai ficar na CEPAL entre 43 e 63,
depois ele vai para a UNCTAD. No momento da carta, que é 65, ele estava já como secretário-geral da UNCTAD, argentino, como vocês sabem. Depois, a outra pessoa que vai receber é o José Maiobre, venezuelano, e que era, na época, secretário executivo da CEPAL. Os 4 são economistas. Eu acho que o Maiobre tinha uma outra formação também de advogado, mas, enfim, majoritariamente a formação principal como economistas. O Felipe Herrera, que era, então, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e o Felipe Herrera, chileno, tá? E o Carlos Sanz de Santa Maria, que era presidente da Comissão da Aliança para o Progresso, a CIAP, que é uma outra história interessante que não dá tempo da gente abordar aqui, e a gente vincula pouco, né, a história da integração. Acho que a gente está fazendo um esforço nas últimas décadas de fazer isso, a história da integração e a história das políticas externas dos nossos países, né? Mas tanto a ALAUC quanto o BID e também a Aliança para o Progresso são 3 iniciativas que derivam de uma proposta feita pelo presidente Juscelino Kubitschek. Vocês devem ter visto isso em História da Política Externa Brasileira, em algum momento aí da graduação. Ou seja, o presidente Juscelino escreve uma carta para o então presidente Eisenhower, lá nos Estados Unidos, propondo a OPA, a Operação Pan-Americana, que alguns autores colocam como a nascente ali da política externa independente. E esses 3 resultados, então, tão importantes para o nosso continente, que é a própria ALAUC, o BID e a Aliança para o Progresso, que vem depois com o presidente Kennedy, são resultados dessa iniciativa do presidente Kubitschek. Né? Vão ser englobadas pela Aliança para o Progresso, mas vão sair do papel graças a essa iniciativa que era brasileira, mas com colaboração ativa dos nossos vizinhos. Teve um esforço da política externa brasileira em juntar várias iniciativas dos vizinhos também para fazer a OPA e que vai dar esses frutos aqui, que eu acho bem interessante. Então, o presidente Montalva manda essa carta solicitando apoio para resolver as principais questões da ALAUC. Ele coloca a visão dele, obviamente, nessa carta, mas, ao mesmo tempo, solicita soluções práticas que pudessem levar a um progresso dessa iniciativa de integração. Ele já tinha identificado alguns problemas, mas ele queria apoio de pessoas que tivessem também influência, né? Não só economistas, mas economistas de destaque. E ele começa, eu falo muito da carta, obviamente, que é o principal, assim, desse pedido de ajuda, mas ele começa uma série de viagens aqui pelo continente para falar com presidentes, para levar cópias da carta, para mostrar a importância disso. E esses 4 economistas vão responder a esse pedido do presidente Montalva. E é aí que gera o famoso documento dos 4, né? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho, ficou grande, não sei se aqui. O nome original tem o tamanho de um livro, assim, é bem grande, né? Parece um documento, mas é um livro completo, que se chama Proposições para a Criação do Mercado Comum Latino-Americano. Então, vai receber esse apelido de documento dos 4, porque são 4 pessoas aí de grande influência que escrevem. E eles vão, de fato, montar uma estratégia para a LAUC de integração que, assim, é fantástico, se ela tivesse saído do papel, obviamente. Ela contempla tudo. Inclusive, ela vai ter um foco importante na industrialização dos países. Um roteiro para que a ALAUC fosse além do comércio e realmente promovesse o desenvolvimento, principalmente a industrialização dos países da nossa região. Então, assim, alinhadíssimo com as ideias cepalinas também. E esse documento é de 65, no mesmo ano da carta, né? Então, eles já respondem prontamente. Bom, qual vai ser o resultado, né, desse documento que traça elementos tão importantes para a integração latino-americana? Até no texto que eu mandei para vocês, não sei se deu tempo de ler, mas eu falo um pouco disso, porque, assim,
Claro, era a economia do final dos anos 60, começo dos anos 70, tem muita coisa ali que já não faz mais sentido. Agora, como eu disse no começo da apresentação, tem muita coisa ali que daria para a gente pensar ainda nos dias de hoje em termos de economia. Mas se for pensar em termos de política, que era uma das principais preocupações do presidente Montalva, ao lado, né, da economia, um documento que diz claramente que é necessário um esforço político para que a gente alcance a integração regional. E a gente vê que ainda é uma dificuldade que nós vivemos. Então, não é um documento assim desatualizado que não traga lições para a integração, para o processo de regionalismo latino-americano atual. Pelo menos é o que eu acho assim, em relação a esse documento. E, claro, não vai agradar a todo mundo, né? O Brasil e a Argentina, que eram do time dos comercialistas, ou seja, estavam confortáveis com a LAUC daquele jeito, mais parada, mexendo exclusivamente nas tarifas, criticaram duramente a obra, né? E aí é interessante também, porque tanto a esquerda como a direita vão colocar rótulos, né, no documento dos quatro e nos quatro economistas. Eles vão acusar os economistas de serem entreguistas, de estarem vendendo a América Latina, enfim, dentro desse projeto da LAUC, de serem excessivamente permissivos em relação às tarifas, né? E, ao mesmo tempo, essa é uma crítica que vem da esquerda, aliás, a direita latino-americana vai chamá-los de burocratas ambiciosos, né? Muito arrogantes e que queriam um projeto inviável para a América Latina. Então, eles vão apanhar dos dois lados, para vocês terem assim, uma ideia. E, bom, a gente não vai conseguir o principal objetivo do documento, que era uma reforma da LAUC, e que ela traçasse novos objetivos e que avançasse na integração. Mas ela vai gerar outros frutos, e o principal deles é o Pacto Andino, ou seja, uma ideia de sub-regionalismo, né, dentro da sub-região andina. Essa insatisfação dos países vai levar à Corporação Andina de Fomento em 68, que era o primeiro passo do que a gente chama de Pacto Andino, que vem com o Acordo de Cartagena em 69. Até coloquei aqui no slide, a gente tem a Corporação Andina de Fomento em 68 e 69 o Acordo de Cartagena. E quem fazia parte inicialmente? Bolívia, Chile, Equador e Peru. Depois a gente vai ter em 73 a entrada da Venezuela. E depois, em 76, a saída do Chile, e eu já falo disso, tá? Mas só para deixar uma pequena linha do tempo, né, de como foi esses primeiros passos para que os países insatisfeitos criassem o seu próprio projeto de integração. E, coincidentemente, todos os principais, né, não todos, andinos, eles vão resolver, então, dar esse primeiro passo, principalmente pelo pontapé inicial dado pelo presidente Montalva e pelo presidente colombiano na época também, que era o Carlos Restrepo. Então, os dois vão ter um papel muito importante para o início desse projeto. Aí nós entramos já no Pacto Andino, né? Uma curiosidade só dessa foto, porque quando fala Pacto Andino, se vocês procurarem lá no Google, ou em qualquer buscador, sempre que tem algum documento, alguma coisa sobre o pacto ou sobre a comunidade andina atual, aparece alguma menção, alguma foto do povo andino, dos vários povos originários que pertencem aos Andes. Isso é muito curioso, porque, na verdade, eles não participaram de nada, né? Tanto a LAUC quanto o Pacto Andino não tiveram participação das sociedades dos países envolvidos. Foi um processo de cima para baixo e principalmente das elites políticas. No caso do Pacto Andino, as próprias elites econômicas só vão participar desses processos, assim, desses entendimentos depois de firmado. Isso também é interessante. Então, a gente vê sempre, o Pacto Andino, aí aparece, ou mesmo a comunidade andina, como que a gente pode dizer, imagens mesmo, que fazem referência a essas culturas dos povos originários, e na verdade não é bem assim, como eu vou falar daqui a pouco também, quando a gente for falar da CAN,
como demora para uma participação, de fato, das sociedades civis dos países membros, né? Eu achei interessante porque essa foto mostra muito isso. Por exemplo, ela mostra o Dia da Integração Andina, que é 26 de maio, a mesma data da assinatura do Acordo de Cartagena, e colocam sempre uma figura emblemática da região, porém, o quanto participa de fato, né? O quanto participou e o quanto participa de fato. Então, já fica assim, como alerta, né? O Pacto Andino, ele nasce, como eu disse, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, e vai tentar evitar os erros da ALAUC. Uma esperança deles é que eram menos países, também seria mais fácil tomar as decisões, né? Teoricamente, essa era uma das ideias. O que eles tentam fazer para evitar aquela divisão que houve dentro da ALAUC? Proteger os países mais frágeis. E de onde eles tiraram essa ideia? Lá do documento dos quatro, que falou muito sobre isso. Proteger as economias menores, proteger os países que estão ainda num processo incipiente de industrialização. Então, essa é a principal preocupação do Pacto Andino nesse momento inicial, e por isso que a CAF também foi criada antes. Aliás, só um parênteses, que a CAF ela ainda existe, mas não com esse nome, ela se tornou o Banco de Desenvolvimento da América Latina em 2010, só que ninguém lembra, né? Nossa, o que é esse banco novo que surgiu? É a antiga CAF, então, mesmo no nome dela, tá Banco de Desenvolvimento da América Latina, e a sigla continua CAF, fazendo referência àquele projeto ali inicial do Pacto Andino. Bom, então a CAF era justamente para impulsionar projetos de infraestrutura, de indústria, para fazer com que essas economias se fortalecessem. E qual que é o primeiro impacto do Pacto Andino? Eles vão começar a aumentar significativamente o comércio intrabloco, intrarregional. E, de fato, isso acontece, vai ser um sucesso nesses anos iniciais. Em termos de redução de tarifas, eles vão conseguir, até meados da década de 70, um grande incremento econômico na região, provando, né, até para a Lau que, olha, nós conseguimos, o modelo da Lau que estava errado, então surgem até algumas análises nesse sentido, estava dando muito certo. Porém, a década de 70, ela vai apresentar os primeiros desafios. E a entrada da Venezuela, apesar de ser algo bom, né, você tem mais um país participando, mas teve que ocorrer uma adaptação ali do bloco para isso. Mas um golpe, vamos dizer assim, que vai impactar muito o bloco vai ser em 76 com a saída do Chile. E aí a saída do Chile é decorrente, sim, do golpe de Estado, né, dado pelo Pinochet, e o início da ditadura do Pinochet no Chile, que vai causar essa saída, né? É curioso que o presidente Allende, ele não era totalmente favorável ao Pacto Andino. E aí, por motivos de proteção da indústria nacional, ele tinha um viés também, mas ele não rompeu com a participação do Chile no bloco. Isso vai acontecer com a ditadura do Pinochet, que muita gente achava que não romperia com o Pacto Andino, afinal de contas, liberalização comercial estaria alinhada à ideologia, vamos dizer assim, do ditador, porém, contra as expectativas, ele vai retirar o país do Pacto Andino, teoricamente, né, até onde eu sei, para que tivesse mais liberdade para negociar com outros países. O Pacto Andino ainda proibia, ele era mais restritivo em relação a isso, né, de negociação com terceiros. Enfim, o caso é que isso vai causar um terremoto ali dentro do Pacto Andino, porque eram os países fundadores, uma economia forte, então realmente era preocupante que isso acontecesse. Enquanto instituições, para falar um pouco do Pacto Andino e como elas direcionavam a integração, era bem mais simples o aparato que eles possuíam. Tinha a comissão e o conselho, que eram as instituições decisórias, um órgão consultivo, que era o Comitê Consultivo Econômico e Social, que daí tratava das questões de comércio, principalmente, e duas entidades de apoio econômico, que eu já falei para vocês, que era a própria CAF, e o Fundo Andino de Reserva, que também existe ainda, mas com outro nome.
que acontece? Na década de 80, a gente vai passar, e aí o nosso continente por inteiro, né, pela famosa crise da dívida externa, todas as turbulências econômicas que atingiram as economias latino-americanas. E, obviamente, isso vai afetar muito o comércio do Pacto Andino e, consequentemente, a integração, que vai ficar totalmente parada, estancada por conta disso. Então, em 87, a gente vai ter o Protocolo de Quito, que tenta superar esses problemas, tenta também preparar um pouco a região para o que estava por vir. E o que estava por vir? O processo de globalização. Né? Tem até um autor, que é o Andrew Hurrell, vocês devem ter estudado ou vão estudar em algum momento, que ele fala muito isso, né? Que os processos de integração subregional, eles também se tornaram assim, pequenas fortalezas para os países em desenvolvimento participarem da globalização, porque era um fenômeno assustador para economias como as nossas aqui da região, fracas, instáveis, passando por processos políticos terríveis, né? Finais de ditadura. Então, o que seria essa globalização? E ela era assustadora, de fato, se a gente pensar comecinho da década de 90 também. Então, a integração seria um pouco uma resistência e uma defesa. Então, a gente conseguiria negociar melhor com esse processo que estava surgindo a nível mundial, era uma das ideias. Então, o Protocolo de Quito tenta modernizar o Pacto Andino para que ele participasse um pouquinho mais, vamos dizer assim, completo, mais firme desse novo processo que se iniciava a nível global. Então, ele legaliza acordos bilaterais, ele vai flexibilizar isso também dentro do Pacto Andino, porque já tinha sido um motivo da saída do Chile, já tinha causado algumas divergências. Flexibiliza também as exigências do Acordo de Cartagena, deixa um pouco mais solto algumas das obrigações que os países tinham em relação ao Acordo de Cartagena, e com isso eles conseguiram evitar a ruptura total, que é o que estava destinado, por incrível que pareça, né? Se continuasse insistindo no Acordo de Cartagena como ele estava configurado lá no final da década de 60, mais países sairiam. E eu escrevi um texto com um colega de ODR, aliás, o André Araújo, que a gente trata justamente disso, mas ainda não foi publicado. Como o Pacto Andino e a Comunidade Andina, que é a sua sucessora, como eles se viraram assim, como eles conseguiram passar por cima das divergências, dos problemas, tanto internos quanto externos do cenário internacional, se adaptando. E eles fizeram isso muito. A gente está tentando entender se isso prejudicou também a integração, de tanto que eles se adaptaram, de tanto que eles afrouxaram regras da integração. É uma questão também. Depois, em 89, mais uma tentativa de modernização, que é o desenho estratégico para a reorientação do Grupo Andino, e eles colocam metas para a década de 90, que é o que eles deveriam ter atingido, vamos dizer assim, o aperfeiçoamento do comércio intrarregional, diversificação da pauta de exportações, ainda naquele esforço, aquela tentativa de industrialização, e melhoria da inserção internacional no bloco. Vejam como esse ponto se relaciona muito com a globalização. Eles já estavam sentindo os efeitos do que viria, né? Dessa globalização do início dos anos 90. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, eles conseguiram, né? Eles tiveram, sim, alguns avanços inegáveis, mas não atingiram aquilo que foi proposto, passaram por várias turbulências. Eles atingem uma área de livre comércio, de fato, entre Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela, aumentam o comércio intrarregional. Numa etapa posterior, eles vão adotar a TEC, a Tarifa Externa Comum, tá? E aumentam a permissão para negociações comerciais extra-bloco. Isso começa a virar, assim, rotina para o Pacto Andino. E eles vão também conseguir quadruplicar o comércio, como eu falei para vocês, né? Teve uma expansão comercial importante. E uma coisa que eu acho relevante para a gente falar da década de 90 é que eles começam a sair dessa discussão exclusivamente comercial, econômica e até de desenvolvimento para falar de temas sociais.
Então, eles começam a incorporar muito lentamente algumas agendas, como cooperação, fortalecimento da democracia, participação da sociedade civil, meio ambiente. Aos poucos, essas pautas que não são exclusivamente comerciais vão entrando dentro do projeto, que é bem interessante também. Bom, adiantando aqui um pouquinho a nossa discussão, a gente vai falar já da comunidade andina. Eu juro que eu tentei uma foto com uma resolução melhor, gente, mas foi difícil. Inclusive, tem pouca foto. Eu estava percebendo isso, que eu nunca tinha feito, eu acho, uma apresentação só para falar de comunidade andina. De Pacto Andino, eu consegui quase nada de foto, que eu queria muito colocar foto assim de uma reunião, algo que tenha acontecido na década de 60, 70, super complicado. A comunidade andina tem um pouco mais, claro, é mais moderna, mas ainda assim não é a coisa mais simples do mundo. Eu consegui essa foto aí com uma resolução bem deixando a desejar. Bom, o que vai acontecer? Por que vai surgir a comunidade andina? É uma mudança institucional, tá? É o mesmo processo de integração econômica, mas uma mudança institucional, uma tentativa de fortalecer esse projeto. Então, o protocolo de Trujillo, em 96, é que vai alterar o Acordo de Cartagena. Então, o que eles vão tentar fazer? Mais uma vez, fortalecer as instituições, né? E criam o Sistema Andino de Integração, que vai juntar aquelas instituições que eu mostrei para vocês nos slides anteriores do Pacto Andino. Vocês viram que tinha umas instituições ainda muito incipientes, poucas ainda, que não davam conta de todos os assuntos. Então, o Sistema Andino de Integração vai tentar reuni-las, fortalecê-las e vai deixar o processo regional com uma robustez institucional que não tinha sido vista ainda na nossa região. Tá? Então, o SAI é um órgão, como eu deixei aqui no slide, que reúne as demais instituições da comunidade andina e que tem como principal objetivo aprofundar a integração sub-regional. Bom, qual que é o órgão máximo, né, estipulado pelo SAI? É o Conselho Presidencial Andino, tá? É o mais importante dentro desse organograma, vamos dizer assim, de instituições. Na verdade, o que acontece? A CAN, através do SAI, ela formaliza algo que já existia. Se a gente pegar toda a história que eu contei agora do Pacto Andino, quem mandava, né, quem tomava as decisões eram os presidentes, de fato. No máximo, você tinha um espaço ali para os ministros de Relações Exteriores. A CAN formaliza isso e cria um espaço exclusivo ali para presidentes decidirem os rumos da integração, que é o Conselho Presidencial Andino, tá? E que a presidência é exercida alternadamente, tá? Pelos chefes de Estado de cada país membro. Depois, você vai ter o Conselho de Ministros de Relações Exteriores, cujo principal objetivo é pensar numa política externa comum. Claro que tem muita dificuldade nisso. Vocês vão ver momentos em que a CAN tem, sim, uma voz única, e outros em que cada país fala por si e não tem um entendimento na CAN. Depende muito, é assunto por assunto, principalmente em termos de negociações comerciais com terceiros, tem muita dificuldade em ter uma voz única, tá? Bom, se a gente for pensar, mesmo o projeto de integração mais, como que eu posso dizer, que mais evoluiu, mais robusto da atualidade, que é a União Europeia, tem dificuldade com a política externa comum, claro que eles estão mais desenvolvidos, mais avançados nesse tema, mas se a gente for pensar, a CAN tem uma tentativa importante nesse sentido, e claro, não é fácil, ainda mais num bloco que na prática é intergovernamental, ou seja, são os governos dos países membros que acabam tomando decisões. Então, fica muito difícil, como eu disse, uma voz única. A gente tem a comissão da comunidade andina, também a CAN, eu tenho um organograma que eu vou mostrar para vocês. Nós temos 3 órgãos que representariam os 3 poderes dentro da institucionalidade andina, né? Que seria o executivo, o legislativo e o judiciário, a Secretaria-Geral como executivo, o Parlamento andino como legislativo, com eleições diretas, o Tribunal Andino de Justiça, que seria o judiciário, tá? Todos esses órgãos organizados e fortalecidos pelo SAI, como eu falei para vocês lá do protocolo de Trujillo.
como instâncias de participação popular. Lembra que eu falei para vocês, né? Aliás, participação popular é uma palavra forte. Participação da sociedade civil em alguns grupos. A gente vai ter algum avanço são esses conselhos, né? O Conselho Consultivo Empresarial, o Conselho Consultivo do Trabalho e o mais recente, que é o Conselho Consultivo de Povos Indígenas. Eu até tinha anotado aqui para falar para vocês, eu acho que tem um que é mais recente. Ó, o Conselho Consultivo Empresarial é de 83, então ainda era Pacto Andino, mesmo ano do Conselho Consultivo do Trabalho, 83 também. O Conselho dos Povos Indígenas, olha que interessante, aquilo que eu falei para vocês da foto, né? Foi instituído em 2007, é super recente. Então, vejam como demorou para essa pauta entrar dentro da institucionalidade, né? Para dar voz a essas populações. E tem um outro conselho que ele não aparece no organograma da CAN, não sei porquê, eu tirei essas informações do site, mas ele não aparece no organograma, aparece numa outra página, e eu esqueci de colocar no slide, que é o Conselho Consultivo de Autoridades Municipais, que é de 2004, ou seja, outro tema bem recente, né? Pensar em governos locais dentro da integração regional. Então, esse de 2004, que é o de autoridades municipais, e o de povos indígenas, são os mais recentes, 2004 e 2007. Bom, e dentro da CAN continuam as duas instituições voltadas para o desenvolvimento econômico, para financiamento, principalmente, que é a CAF, que vocês já conhecem, e o Fundo Latino-Americano de Reservas. Vai continuar também a sigla, eu coloquei ali no slide. Tem três pontos que eu também acho importante da CAN, que a gente fala pouco, né? Que são esses convênios que estavam lá até dentro do Acordo de Cartagena, que é o convênio Hipólito Unanue, eu sempre falo errado esse nome, que tem a ver com uma tentativa de ações coordenadas no campo de saúde da comunidade andina, que é curioso também os nomes desses três convênios, né? A Universidade Andina não é exatamente um convênio, mas os três nomes estão muito relacionados à história das independências dos países da América Latina. Para a gente que é brasileiro, soa um pouco estranho, né? Mas Hipólito Unanue foi um médico venezuelano, peruano, se eu não me engano, peruano. Então, vejam como eles colocam, né, dentro da institucionalidade andina, os nomes dos seus heróis da independência. Achei bem interessante. Então, esse convênio versa sobre saúde dentro do projeto de integração regional. O convênio Simão Rodrigues, esse nome também é muito emblemático, porque o Simão Rodrigues era educador, professor, e foi professor do Simão Bolívar, e aí eles colocaram esse nome no convênio que trata sobre atividades de trabalho, ações coordenadas, né, cooperação em termos de trabalho e como que fala, educação profissionalizante também. É disso que trata o convênio Simão Rodrigues. E por último, a Universidade Andina Simão Bolívar, aí pelo nome, também faz referência ao grande herói da independência hispano-americana, vamos dizer assim, dos nossos vizinhos aqui da América Latina. E aí, bom, o incentivo da universidade é realmente um investimento em educação, criar aí um arcabouço intelectual para tudo isso e para integração também. Aqui está o organograma que eu falei para vocês, mas eu achei que ficou um pouco desfocado, né? Depois eu posso mandar essa apresentação para a professora Regiane, eu tento mandar numa resolução melhor, porque o pessoal vai ficar com dificuldade de ver esse organograma, né? Mas que trata justamente das instituições. Eu achei que a disposição das instituições para a gente entender está bom, mas a resolução não está tão boa da imagem. Então, o Conselho Presidencial Andino lá no topo e as demais, segundo a ordem de importância dentro desse esquema, né? Depois a gente tem o Conselho de Ministros, que eu falei para vocês, de Relações Exteriores, o Parlamento Andino, o Tribunal de Justiça, as comissões. Dá para a gente ter uma ideia de como eles tentaram organizar essa institucionalidade justamente para avançar no tema da integração, para conquistar os objetivos que eles próprios tinham traçado, correto? Bom, enquanto resultados, né?
já como comunidade andina. Como eu falei para vocês, teve sim um aumento importante do comércio intrarregional. Então, quando eles mudam, quando eles promovem essas reformas, e principalmente essa reforma institucional, eles vão conseguir mais comércio intrabloco entre os países do bloco. E eles vão conseguir algumas vitórias, eu vou chamar assim também importantes, institucionais. Por exemplo, dentro da burocracia que foi criada, que são todos esses órgãos, as negociações comerciais vão avançar e também as disputas comerciais entre os países do bloco, né? Então, eles vão conseguir uma série de adiantamentos, vamos dizer assim, de resoluções sobre esses assuntos. Eu até coloquei aqui no slide para vocês terem uma ideia, né? Mais de 625 decisões referentes ao tema de negociações comerciais entre 96 e 2005, são quase 61% do total de decisões aprovadas. Também 78% dos casos de descumprimento das normas andinas foram resolvidos, o que é um número significativo. Eu não falei isso antes, mas desde o Pacto Andino você teve muito descumprimento das normas por parte dos países membros. Primeiro, uma dificuldade de incorporar essas normas andinas para dentro das legislações nacionais, e depois um contínuo desrespeito. E aí eu falo de tarifa mesmo, que foi furada, né, como a gente fala, enfim, um caos em termos de descumprimento de normas. Com a institucionalidade da CAN, isso melhora um pouco, o problema ainda não está resolvido, temos reclamações até hoje, tá? E aqui, por último, eu coloquei esse crescimento comercial intrabloco, que era algo muito importante para eles nesse momento dos anos 90, que teve sim um aumento, até coloquei aqui quanto foi, por volta de 13%, quase 14%, em termos de aumento intrabloco, né, dentro do bloco. Mas tudo que é bom dura pouco também para a comunidade andina, né? O que acontece? A gente vai ter dois tipos de crise. Primeiro, as externas, que vão bater com força na nossa região, não só na comunidade andina, e depois a crise interna, né? Que aí eu já estou encaminhando para o fim da nossa apresentação. As crises da década de 90 vão afetar muito as economias da região. Primeiro a Argentina, depois Sudeste Asiático, crise da Rússia de 98, que muita gente tem até falado ultimamente, né, retomando esse tema aí da Rússia, e até do Brasil em 99. Isso já causa um abalo, né, uma diminuição comercial importante no bloco, vai abalar um pouco essa coesão, né, dos países. Mas depois, e o que eu acho que é mais relevante, o que eu estudei mais também, são as crises internas, né? Como eu disse para vocês, o descumprimento de normas já era um problema antigo, que vai continuar. Aqui ficou junto nesse slide, mas são dois pontos. Dificuldade de internalizar o cumprimento das regras, que é uma dificuldade importante. Falta de coordenação econômica. Dificuldade dos países de ceder soberania para a institucionalidade da CAN. Isso é um problema generalizado em processos de integração regional, mas que para a CAN é significativo. O Tribunal de Justiça andino, que não conseguia obrigar os países, não consegue até hoje, a cumprir as normas, nem a internalizá-las, e muito menos cumpri-las, e a falta de coesão na política externa comum. Mas tem um fator que vai aprofundar, que vai atravessar, aliás, o século XXI, que são as divisões ideológicas. Elas vêm com força para dentro do bloco. E por que eu disse que eu conheço mais esse assunto? Que foi justamente o tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado, né? Percebendo que a literatura já apontava que você tinha divisões ideológicas importantes entre os países membros, eu decidi pesquisar, então, como que a política externa da Colômbia e da Bolívia dialogavam com o processo de integração andino. E aí saiu a dissertação, né, para falar justamente disso, e de como as duas políticas externas entendiam a integração de maneiras totalmente diversas. Eu falo disso logo mais nos próximos slides. Mas o que acontece? A gente tem
tinha, até a ascensão de Hugo Chávez na Venezuela em 1999 como presidente, uma certa uniformidade. A década de 90 foi muito tranquila em termos ideológicos aqui na América do Sul. O que eu quero dizer com isso? Olhando para dentro da comunidade andina, os presidentes tinham uma visão muito similar. E por que eu falo tanto dos presidentes e falo na dissertação também? Porque são ainda os principais atores que norteiam, que dão um direcionamento para o processo de integração regional andina. Então, eu sou obrigada a olhar mais para esses atores, tá? E como eles conduzem a política externa e o resultado disso para o processo andino, para o processo de integração. Então, você tinha ali presidentes de uma direita ou centro-direita, alinhados ao consenso de Washington também, ou seja, medidas neoliberais entrando em vigor nos países da região. Quando vem o Hugo Chávez, enquanto presidente da Venezuela, quando ele ascende ao poder, você tem uma ruptura ideológica, né? Você tem ali um país que passa a pensar diferente, e na política externa principalmente, e consequentemente a integração regional é pensada de uma outra forma. Então, isso abala o processo andino. Você começa a ter visões de mundo muito diversas. Mas não só por culpa, vamos dizer, entre aspas, do Hugo Chávez. Você vai ter a ascensão da onda rosa na primeira década do século XXI, aí para falar mais recentemente. E outros presidentes de centro-esquerda ou esquerda vão começar a surgir. Até por isso que eu estudei o Evo Morales, né? O primeiro governo dele, com a política externa, como a política externa dele enfrentava os desafios da comunidade andina. Então, a onda rosa, que a gente chama, que é a ascensão desses governos de centro-esquerda e esquerda na América do Sul, vai ter um impacto também nos processos de integração, não só na comunidade andina, né, mas é o nosso objeto de estudo hoje. E aí eu trouxe os principais personagens desse período, que foi o que eu olhei mais na minha dissertação, que é o Álvaro Uribe. Eu analisei a política externa dele, foi presidente da Colômbia em 2 ocasiões. Bom, um personagem super polêmico até hoje, né? E até hoje está por trás da política colombiana. É impressionante como esse homem dura, né? Continua dentro da política colombiana, é realmente fora do comum. Alinhado não só à direita, né, mas também muito alinhado aos Estados Unidos, quase relações carnais, né? Antes era a Argentina, agora é o Uribe, que tem essa conotação na sua política externa de olhar para os Estados Unidos como o principal parceiro, não só comercial, também militar. O Hugo Chávez, que vocês já conhecem, coloquei aqui, como vocês sabem, faleceu em 2013, mas coloquei o período, né, em que ele foi presidente, as 3 ocasiões. No total, ficou entre 99 e 2013. Rafael Correia, também, aqui o Rafael Correia seria um centro-esquerda, né, nesse período. Coloquei os 3 mandatos dele também, para vocês darem uma olhada. E o Alan Garcia, que foi presidente do Peru, também em 2 ocasiões, mas pegou justamente o meu período de análise na dissertação, que foi 2006 em diante. E o Alan Garcia, vocês viram que eu coloquei aqui o ano da morte dele, uma história curiosa também, né? Curiosa e trágica, porque ele acaba se suicidando em 2019, quando o seu nome foi associado a um caso de corrupção no Peru envolvendo a Odebrecht. Então ele recebeu a ordem de prisão, né? A polícia foi buscá-lo e ele nessa ocasião se suicidou, não aguentando ver o seu nome envolvido nesse escândalo de corrupção. Vocês sabem que no Peru tem um braço, né, de investigações da Lava Jato, e acabou gerando toda essa tragédia, né, vamos dizer assim, do suicídio do presidente Alan Garcia. E continua essa história, né, porque o Peru tem sofrido várias instabilidades políticas. Bom, como eu adiantei um pouco para vocês, são 2 visões de regionalismo que entram em conflito, e acaba gerando a saída da Venezuela do bloco em 2006. O estopim foi a renovação dos tratados de livre comércio, que o Pacto Andino e depois a CAN já tinham permitido com os Estados Unidos, né? Tinham permitido que os países membros fizessem acordos comerciais com os Estados Unidos, algo que o presidente Hugo Chávez se opôs e criou uma divisão assim irreconciliável dentro da CAN.
para a Venezuela, a comunidade andina deveria negociar em conjunto, deveria revisar essas flexibilizações para que eles fizessem esse tipo de negociação conjunta e não permitir acordos bilaterais. Depois, a Venezuela começa o processo de ingresso ao Mercosul. E aí coloquei rapidamente só, né, para a gente pensar nessas divisões que ocorrem ideológicas entre os presidentes da comunidade andina e quanto isso passa a influenciar cada vez mais o processo de integração, né? Eu coloquei aí uma breve linha do tempo desse período que eu analisei até os dias de hoje, dos vários presidentes que vão passar pelos países, né? E a cada mudança muda, né? Ou seja, tem uma inflexão na política externa que impacta a comunidade andina. Então, não sei se alguém vai ter interesse em trabalhar esse tema em TCC, tipo, ou de repente em algum trabalho, né, para a faculdade, mas é interessante o quanto o processo de integração andino ficou dependente dos presidentes de ocasião. É impressionante, assim. E quanto a gente vê um pouco desse processo ocorrendo em outros projetos como o Mercosul, né? A gente tem visto nos últimos anos, mas algo que a comunidade andina já passa, já enfrenta faz tempo. Isso causa uma paralisia, como a gente vê atualmente da comunidade andina. Os projetos continuam, mas num ritmo mais lento, sem muito entusiasmo, porque você não tem uma direção única, você não tem também um empenho dos presidentes, porque cada um vai para um lado, e cada vez flexibilizando mais as normas, o próprio projeto de integração, né? Você não consegue avançar, você só flexibiliza. Aqui também eu coloquei o da Colômbia, né? Os 3 últimos presidentes, e o quanto também isso teve de impacto. Eu analisei só o Uribe, tá? Mas poderia fazer, daria mais trabalhos aí, se você pensar no que foi a gestão do Manuel Santos e agora do Ivan Duque também. Apesar, eles parecem muito com o Uribe, né, em vários pontos, mas acho que em relação à comunidade andina já daria para atualizar a pesquisa. E, por fim, o Peru, que eu coloquei aqui, vejam a instabilidade política, né? Você não tem mais, principalmente nos últimos anos, 2018 para frente, é uma loucura, assim. E o Pedro Castilho, que é o atual, também passando por turbulências, né? Não está tranquilo ainda. Já me encaminhando aqui para o final, que eu estou passando já do tempo, peço desculpas, mas a comunidade andina acaba enfrentando muito o processo de overlapping, né? Que a gente fala em integração regional, ou seja, sobreposição de vários outros projetos de integração regional. Como a gente, aliás, como a comunidade andina não tem um norte, né, como cada governo vai para uma direção diferente, outros projetos de integração regional são sempre mais interessantes, como o próprio Mercosul, né, como foi o caso da Venezuela, Aliança do Pacífico. Na época que o Chávez estava vivo, a ALBA era um projeto interessante, né, que estava se consolidando. Hoje em dia a gente tem o ProSul também. Ou seja, você tem um cardápio maior e cada um desses projetos tem um alinhamento ideológico que pode se acertar com o presidente de ocasião. Então, o foco acaba virando para fora, para outros projetos, e se esquece da comunidade andina, né, do que foi acertado ainda no Acordo de Cartagena. Quais são os desafios, então, gente? Vários. Eu tentei listar 4, mas tenho certeza que vocês podem falar muito mais. Que vai desde o projeto de aprofundar a integração, mas para qual direção? Né? Hoje você teria muita dificuldade de sentar e pactuar novas metas, porque você não tem um destino comum, né, para a CAN. Então é muito complicado isso. Mesmo nesse segundo ponto que eu coloquei, promover o desenvolvimento. A própria ideia de desenvolvimento é diferente para cada presidente, né? Você não consegue também fazer com que os presidentes soltem um pouco o projeto e deixem mais na mão das populações, por exemplo. Eu penso aqui no fortalecimento do parlamento andino. Você não vê esse projeto saindo do papel, né? Que poderia guiar ou pensar em novas metas ou se alinhar mais ao desejo das populações de cada país membro. Um ponto que eu acho fundamental, que está desde o Acordo de Cartagena, mas que não foi cumprido, é fortalecer as democracias da região, né? A gente teve um golpe de Estado não faz muito tempo, 2019, na Bolívia. Você teve também agora toda essa turbulência no Peru. Então, é necessário que a democracia
seja fortalecida nos países, mas também através do processo de integração regional, né? A CAM precisa ser mais rígida em relação a isso, porque senão a gente vai continuar vivendo essa sequência de turbulências dentro do processo. E claro, aí pensando no futuro, né, planejar o relacionamento com o próprio Estados Unidos, com a China e com a União Europeia, que aliás eles já estão no processo de fechar um acordo de livre comércio, mas de novo, né, qual que é o objetivo, qual que é o futuro disso? Ou a gente vai só abrir para importação de produtos industrializados, exportar commodities e acaba, né? Então é isso, gente. Eu já me cedi no tempo, tá? Deixo aqui os meus contatos, agradeço de novo a oportunidade. Deixei também meu Twitter, que eu uso pouco, mas o meu e-mail, caso vocês tenham qualquer dúvida, queiram fazer perguntas que não dê tempo, de repente, aqui. E desculpa eu ter me alongado.